E aí, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Gente, às vezes eu apareço aqui de sopetão, normalmente eu me organizo um dia pra tirar, pra gravar, mas às vezes eu vejo alguma coisa, vem um tema que parece que é um negócio assim que me consome, que fala assim, vai lá, grava, porque se você falar, você pode ajudar alguém. E quando isso acontece, que esses insights vêm e eu tiro um tempo aqui e venho falar aqui com vocês rapidinho. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu acho extremamente importante e que tá havendo muita discussão, é um tema que tá bastante alto e fervoroso aí fora. É sobre a sexualidade. E eu já vou falar aqui, tá? Direto e reto, vou falar num português bem claro, de cara lavada, e aí depois você fala pra mim se isso de fato acontece ou não. Eu particularmente vejo poucas pessoas falando sobre o assunto, e também particularmente nunca vi ninguém falar assim de tão cara lavada, papo direto e reto e objetivo igual eu vou falar aqui. Bom, primeira coisa que eu gostaria que você começasse a pensar aqui comigo. Por que que a gente tem tanta dificuldade sobre o tema sexualidade? E por que que a gente se preocupa tanto com a sexualidade do coleguinha do lado? Por que que a gente fala tanto, a gente acusa tanto, ou por que que a gente questiona tanto a sexualidade de alguém? Se você for hétero, que diferença faz na sua vida se você tem um vizinho, se você tem um parente, se você tem um filho, se você tem um irmão, seja lá a porra que for, que é homossexual? Se você é homossexual, que raios, que caralha tem problema alguém que é heterossexual? A gente tá vendo muito, né, hoje a guerra, o atrito tá sendo sobre isso daí. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui vamos falar sobre a persona e a sombra. Toda vez que eu falar sobre persona, escreve no rosto, na testa, tatua no corpo, sei lá. Falou em persona, sombra. Falou em sombra, persona, tá? Linka sempre esses dois. Persona, sombra, sombra, persona, persona, sombra, sombra, persona. O que que acontece? Eu gosto de usar uma analogia e brincar e falar assim, nasceu, fudeu. Quando a gente nasce, fudeu tudo. Por quê? Quando a gente nasce, começa uma enxurrada. O pessoal começa a cagar regras na nossa vida. Como, né? Por exemplo, a gente nasce, então a gente vai ter lá nossos primeiros contatos, que é o nosso pai, nossa mãe, nossa família, a escola, a cultura, a sociedade, a política, e um monte de regras que tá sendo cagada na gente. E aí o que acontece? A gente ainda não tem a percepção do eu. O ego, o que que é o ego? O ego é o centro da consciência que vai ficar administrando todos os nossos conteúdos arquetípicos, tá? Todos os conteúdos que sejam do inconsciente coletivo, tanto do inconsciente pessoal. Então, se a gente tem um ego capenga, por isso que eu falo, tipo, o seu ego não vai sumir, tá bom? A gente precisa no inconsciente a gente tem conteúdos indiferenciados. Então, por meio do ego, eu tenho que pegar um conteúdo, eu tenho que jogar uma pitada de sal ali, dar o meu toque, o meu retoque naquilo, para que aquilo se integre a mim, sobre aquilo que eu sou. Beleza? Então, que eu tava brincando que eu falei, nasceu, fudeu? A criança nasce, a criança vai começar a ter essa referência, começar a se identificar com o eu aproximadamente, tá? Aproximadamente aos seus 3 anos. Então, normalmente a criança fala na terceira pessoa, né? Gláucia quer água, Lucas quer bola. E aí, conforme a gente vai crescendo, eu vou me reconhecendo. Então, eu falo assim, eu quero água, eu quero a bola, eu não quero isso, eu quero aquilo. Normalmente a gente vai fazendo, né, essa formação de ego, né, de eu, aproximadamente até os seus 28 anos. Então, você pode ver que todo esse trajeto, muita coisa aí já tá muito cagada e muito capenga. E aí, o que acontece? Vai ter um dado momento da nossa vida que a gente vai ter contato com o quê? Com a sexualidade. Caralha! É normal isso, né? A gente precisa entender, pessoal, o que é que faz parte da nossa natureza. Então, aquilo que faz parte da minha natureza, que por algum motivo eu não aceito, vai pra sombra. Então, você tá lá numa fase da sua infância, é a parte que eu falei, que eu vou falar direto e reto e que eu vou tirar esse chãozinho debaixo dos seus pés.
Você tá lá na sua infância ou na sua adolescência, você tá brincando lá com seus amiguinhos, tralalá, e começam as descobertas, né? Um selinho daqui, um beijinho dali, outro beijinho acolá. E como é um tabu e um preconceito, normalmente a gente não discute a sexualidade, a gente não conversa, a gente não orienta, porque a gente, essa tarefa fica individual, a gente vai se descobrindo sozinhos. E aí você tá lá brincando e de repente você dá um beijinho no seu amiguinho. Só que você também dá um beijinho na sua amiguinha. Aí você que é menininho, você dá uma apertadinha no pipizinho do seu amiguinho dá uma apertadinha no seu pipizinho, você que é menininha vai lá, esfrega a sua pepeca no seu amiguinho, vai lá, esfrega na sua coleguinha. E aí você vai vendo umas coisas, vai sentindo e você vai se descobrindo. Você fala, pô, isso aqui eu gostei, que coisa estranha, não sei, lá. Você vai se descobrindo. E você vai se descobrindo sozinho. Por quê? Porque é um tabu e um preconceito falar sobre isso. E aí você vai crescendo. Só que daí o que acontece? Você percebeu, por exemplo, você que é um homem, você falou assim, putz, eu gostei quando aquele meu amigo deu uma pegada no pipizinho. Aí a menina, talvez você que é menina, pega e fala assim, eu acho que eu gostei mais de beijar minha amiguinha do que beijar meu amiguinho. Só que daí o que acontece? O que eu falei? Nasceu, fudeu? Você nasceu, você tá cagado de regras. Aí o que vai bater em você? A moralidade. Aí você vai entrar na tensão dos opostos, o que é certo e o que é errado. Por natureza, tudo existe, tá? Os pares de opostos. E eles são neutros. O significado é a gente que dá. Por isso que eu falei, a gente precisa de um ego, de um eu, para eu vir aqui dar minha pitada num conteúdo inconsciente que está indiferenciado. Eu preciso diferenciar de acordo com aquilo que eu sou. Bom, aí você é um homem, né? Ou você é uma mulher, aí você gostou de beijar a outra mulher, você não aceita isso em você. E aí você é um cara, você viu que você teve uma experiência legal lá com um outro amigo seu, aí você fala, putz, a moralidade bateu, você não aceita. Aí talvez você não vai aceitar por N questões, mas uma fundamental é o coletivo, porque não pode, porque é errado, porque você não vai herdar o reino dos céus, porque é pecado, que você vai queimar no fogo do inferno, lá. O que aconteceu? Sombra. Por quê? Porque à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, que a gente vai tendo essa percepção de eu, a gente vai criando a nossa persona. O que é criar uma persona? A persona é uma máscara, é um papel que você veste para você conseguir atuar civilizadamente numa cultura ou numa sociedade. Então vamos supor que, por exemplo, você seja um médico ou uma médica. Então, quando você vai para o seu consultório, você veste esse papel, essa persona do médico. Então, você vai colocar o seu jaleco, você vai lá para o seu consultório, você vai atender, você vai medicar, você vai tratar, lá. Quando você volta para sua casa, vamos supor, talvez você seja casado, tenha filhos, então dentro da sua casa agora, você não é mais o médico ou a médica. Você é a mãe, talvez você seja o pai, talvez você seja o filho, enfim, você vai adaptar aí na sua realidade. Então a gente precisa conseguir transitar por esses papéis. Imagina você que é um médico, chega na sua casa, cara, sua mulher não quer o médico dentro da casa, ela só quer o marido. Se você é a médica, a mesma coisa. Quando você sai do consultório e vai pra sua casa, o seu marido não quer a médica, o seu marido quer a mulher, você entendeu? E às vezes a gente não consegue se desconectar desse papel. Então tudo aquilo que a gente não aceita, que é da nossa própria natureza, né, a gente pega e joga pra sombra. Aquilo que está na sombra não morreu, não está morto, pelo contrário, aquilo é uma energia psíquica que está ali, ó, tal. E aí o que eu faço? Eu não integro isso em mim, então eu tenho que pegar, por exemplo, você gostou dessa cutucada, dessa esfregada, seja o que for, o inconsciente mandou para você, joga aqui, ó, joga um, joga outro, pau, vamos colocar esses dois para conversar e te vira por meio de autoconhecimento, você precisa integrar isso em você. Se você não integra, o que você faz? Pum! Você projeta no outro. E aí é onde começam os nossos problemas. Por que homossexual não sei o quê? Por que hétero não sei o que lá? Tudo. E aí a gente precisa falar do afeto, né? Afetividade não é beijinho, carinho, lá. Afetividade a gente tá falando sobre afeto. Então a gente precisa começar a estar consciente sobre as coisas que te afetam. E aí, ó, ponto-chave aqui. Aquilo no outro que te afeta. Então, quando você olha para um homossexual, aquilo está te afetando de forma negativa, tenha coragem, pega a bola, aqui ó, domina no peito, vai cuidar de você, porque isso é a sua sombra. Tudo aquilo no outro
que te incomoda, de alguma maneira está te afetando. Então você precisa saber como aquilo te afeta. Se o que o outro tá falando, se o que o outro tá se posicionando, lá, 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 não te afeta, você cagou e andou pra isso, beleza, é do outro. A partir do momento que te afetou, meu amigo, minha amiga, terapia, autoconhecimento, você tem que resolver em você. E não é o que a gente tá vendo aqui? De um lado tem meia dúzia gritando, do outro lado grita, e lá, 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 e ninguém se conversa. Por quê? Porque é sombra. Todo mundo está projetando. Aí eu pergunto, que diferença vai fazer na sua vida se o seu vizinho, se o seu filho, se sua sobrinha, se o seu gato, seu papagaio, seja lá o que for, que diferença faz na sua vida se ele tá dormindo com o João ou se ele tá dormindo com a Maria? Não seria muito mais fácil se cada um de nós trabalhasse a nossa própria sexualidade, se cada um de nós escolhesse o estilo de vida que a gente vai viver? E tem mais. Quando a gente fala dessa questão de salvação, o caminho da salvação é único, não é? Não seria melhor cada um buscar o seu caminho de salvação? Ao invés de ficar cagando mais regra no outro? Então, tudo aquilo que te incomoda, que você quer vir gritar, que você quer falar no outro, que é certo, que é errado, e lá lá lá, e blá 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 blá, pode olhar para dentro de você, porque você está projetando. Um outro tema que é muito tabu e preconceito, né, além dessa questão da sexualidade, é o conceito de ânima e ânimos. Aqui, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, é outro tabu, né? O que é a ânima e o que é o ânimos? A gente está falando de aspectos da psique. Então, a ânima e o ânimos são aspectos psicológicos, tá? Que todos nós temos dentro de nós, que são aspectos masculinos e femininos. Então, por exemplo, eu aqui, Gláucia, sou, né, estou mulher, eu me reconheço, né, com o sexo feminino, e isso é independente de gênero, tá? Independentemente se eu me relaciono com homem ou com mulher, externamente, a minha energia predominante é a ânima, é feminina. O meu inconsciente é o ânimos. O que eu preciso fazer? Eu preciso integrar essas forças em mim. Se eu não integro, o que vai acontecer? O ânimos eu vou projetar. E quando a gente fala desses conteúdos inconscientes, né, que são os complexos, eles se tornam autônomos, meu bem. Então, às vezes é por isso que você é tomado por uma força, né, um espírito, um demônio, que você fala, caraca, perdi o controle, não era eu. Batata, bingo, pimba, você foi tomado por um complexo. E o que a gente vê muito isso, eu vejo muito, principalmente, tá? Também não é regra, eu não tô aqui pra cagar regra também, tô aqui só pra compartilhar e fazer uma reflexão. Mas eu vejo muito nesses machos alfa, né? Nossa, quando eles pegam pra falar de homossexual, de gay, de lésbica, eles vêm, né? Só que perceba que eles estão projetando o quê? A ânima deles. Porque é difícil entender e trabalhar e aceitar que todos nós temos que integrar isso, pegar minha ânima, pegar o meu ânimos, ok, eu tenho essas duas forças em mim. É só isso. É fácil? Não é, mas é preciso. É o caminho e é o processo do autoconhecimento para a realização do eu. Então pode ver que às vezes eles ficam histéricos. Não, porque não sei o que. Pura projeção. Tá escancarado assim, ó, sua ânima tá exposta e você não enxerga. Não enxerga por quê? Porque você tá dominado, você tá mergulhado num monte de regra que cagaram aí pra você e você segue o fluxo. Manadinha, como a gente sempre escuta falar. Então, é isso. Aquilo lá de fora que de alguma maneira te afeta, tenha coragem. Pega pra você essa bola, tá? Pega a bola, ó, domina aqui, vai trabalhar em você. Terapia, autoconhecimento, porque essa bola tá com você. Um exemplo, só pra gente fechar. Eu, por exemplo, não gosto de quiabo, beleza? Se eu vou num restaurante, por exemplo, com um amigo meu, ou sei lá, com a Gisele gosta de quiabo, e ela pede um prato lá de quiabo no restaurante, eu não vou dar chilique, nem com o prato, pegar o garfo e querer esfaquear o quiabo, ou xingar, brigar com o garçom, xingar o restaurante, não. Eu só não gosto do quiabo e aquilo não me afeta o fato dela ter pedido aquele prato. E agora, quando é o contrário? Quando é algo
que eu olho, que daí me dá nervoso, e eu quero matar, estrangular, lá, tá me afetando negativamente, tá me afetando de alguma forma. Então isso tá comigo. Conseguiu perceber a diferença? Então, por hoje era isso. Queria deixar esse recado, compartilhar essa reflexão. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que a sexualidade do outro nos incomoda tanto? Se está te incomodando, pega essa bola, que essa bola é sua. Beijo.